Olá, eu sou Milho e Minimilho, e hoje vamos ler as histórias sobrenaturais dos inscritos. Histórias que você tem medo da sua própria casa quando você lembra. Nem começou ainda, você já tá se cagando. Só o vídeo. E você já sabe que para sua história poder entrar aqui, você tem que fazer o quê? Comentar aqui embaixo, porque é daqui que a gente vai tirar os comentários pro próximo vídeo desse mesmo tema. Então já deixa a sua história aqui. Se você já deixou em algum vídeo e eu não li, faça isso novamente. Vai lá, pega seu comentário, põe aqui. Geralmente na segunda ou terceira vez eu acabo lendo, então uma hora eu vou ler. E também tem muita gente que vem aqui ver as histórias, as que eu não leio no vídeo, né? Muita gente fica lendo os comentários e fica deixando joinha também, porque gostou da história. Ou comenta que algo parecido aconteceu em casa. Então já deixa a sua história aqui embaixo. Para começar esse vídeo, temos essa aqui, ó. O Mr. Kellenton 9710 deixou a história dele aqui, ó. Bom dia, Milho, Minimilho Produção. Vou contar aqui um relato da minha avó. Isso aconteceu quando ela era mais nova, lá pelos anos 60, quando ela morava no Pará, mais precisamente em Oriximiná. Não conheço esse lugar, mas vamos lá. Ela estava indo para a igreja, como é uma área de muito rio, ela precisava pegar barco para ir para a igreja. Nessa vez ela estava num barco com umas pessoas e o barqueiro já avisava toda vez que entrava no barco que de noite nessas horas apareciam coisas estranhas. Imagina você tá num barco e o barqueiro fala: essa hora aqui à noite costuma aparecer uns negócios estranhos. O barco vai pro Sete Além. É, pois dito e feito, enquanto eles já estavam na metade do caminho, apareceram umas coisas que minha avó descreveu como dois olhos parecendo faróis de luz, imensos na água. A coisa tava meio submersa no rio, então não deu de ver tudo, mas foi tão grande e comprido que causou um banzeiro que fez o barco virar. Será que era um submarino? A minha avó acredita que isso foi a cobra grande, que é dita ter esses olhos brilhantes, mas a minha mãe acredita que isso foi na verdade um OVNI aquático, então seria um OSNI, né, que é um objeto submerso não identificado. Mas pode ser, porque pelo que ela descreveu aqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi um submarino, então pode ser que seja um negócio que tava lá, né, flutuando, olhos brilhantes, parece um farol. Oi, Minimilho Produção, uma pessoa linda que tá assistindo o vídeo, acompanho vocês há muito tempo e gosto muito dos vídeos, e agora eu venho aqui pra contar meu relato sobrenatural que aconteceu faz alguns anos. Eu tenho o costume de ir na casa da minha avó, gosto muito de ir lá e vou sempre que posso desde criança. Na casa da minha avó mora meu avô, minha avó e a cachorrinha deles. Meu avô é uma pessoa muito mal-humorada, mesmo sendo uma pessoa boa, ele sempre implica com a minha avó e fala palavras que possuem muita negatividade, tipo desgraça! Quando eu ia dormir na casa da minha avó, usava um colchão e colocava no quarto do meu avô, porque é onde tem espaço. Na verdade, tinha um quarto vazio, mas eu tenho medo de dormir lá sozinho. Tem aqueles quadros esquisitos na casa da sua avó, foto na parede de gente que já faleceu. Mas depois desse relato, eu parei de dormir no quarto dele. No quarto do meu avô tem a cama dele, meu colchão fica nos pés da cama dele. Quando eu deitava no colchão, meus pés ficavam virados pra porta. Ao lado da porta tinha uma luzinha azul que ficava iluminando lá. Uma luz bem fraca, mas que já iluminava boa parte da porta e do corredor. Meus avós tinham ido dormir, eu tinha ficado acordado até tarde, eu não lembro exatamente o horário que eu tinha resolvido ir dormir, mas foi de madrugada. Eu tinha me deitado no colchão do quarto dele e fiquei tentando dormir. Tenho muita dificuldade para dormir. Naquele dia, algo tava meio estranho. Geralmente escutamos a cachorrinha andando pela casa e fazendo barulho, mas naquela noite tava um silêncio absoluto. Eu me sentei no colchão para ajeitar minha coberta, que não tava cobrindo meus pés. Quando eu tava sentado arrumando ela, eu vi algo de relance na porta. Quando eu olho pra ver o que era uma velha que usava um vestido branco todo sujo, que tava virada olhando pra mim. Milho do céu. Eu puxei aquela coberta numa velocidade que eu nem imaginava que era capaz de ser puxada, cobri meu corpo e fiquei deitado tentando fingir que não tinha visto ela. Como se a coberta protegesse do fantasma. Enquanto eu tava deitado, eu escutei uma risada vindo diretamente debaixo da cama do meu avô. Aí é pior, né? Porque você acha que a coisa tá aqui, aí você se cobre e tal, de repente tem uma outra coisa rindo aqui. Vai que nem é a mesma, né? E depois sumindo. Eu não sei como, mas eu acabei dormindo minutos depois. Acho que você desmaiou, na verdade. Nunca mais dormi no quarto do meu avô depois disso. Enfim, esse foi meu relato. A conclusão dele é que devemos dormir cedo. Você contou pros seus avós a história de ter uma coisa esquisita no quarto deles? E que não era seu avô falando desgraça? Boa tarde, Milinho, Minimilho, Lani Gatinhos. Eu não sou uma pessoa que vê diretamente o outro lado, mesmo sendo cartomante e estudando constantemente sobre espiritualidade.
Porém, muitos anos atrás eu estava afastada do mundo espiritual e vi algo terrível. Nessa época eu estava péssima mentalmente, estagnada, passava o dia vendo televisão e dormindo. É vida boa que chama, querida. Época de pandemia, tudo online, isso ajudou muito na minha depressão. Tava sentado no sofá vendo televisão, quando eu olho pro cantinho do óculos e vejo 2 seres atrás de mim. Nessa hora, eu paralisei. Quem usa óculos sabe muito bem que o cantinho do óculos reflete o que tá atrás. Sim, fiquei parado e comecei a olhar pra trás lentamente, porém, pra minha surpresa, nada. Abri a câmera do celular no frontal e nada. Você fez discretamente, assim como quem tá fazendo nada, você abriu a câmera assim pra ver se você via um espírito atrás. Porém, eu também via quando desligava a tela do celular, pelo reflexo da tela desligada. Eram 2 pessoas. Uma era como um breu, uma mancha preta, e a outra uma pessoa normal, com vestes comuns e um chapéu. O breu estava sentado e a outra presença estava em pé. Foi bizarro porque eu simplesmente ignorei aquilo. Acredito que tenha sido pelo meu estado de apatia na época. Enfim, aquela casa era medonha nessa época. Eu ouvia passos de chinelo. A porta da geladeira batia sozinha violentamente. Eu ouvia a casa ranger de noite. Era péssimo. A única explicação que eu tenho é pra casa ranger de noite, porque é a dilatação e a contração dos materiais. Essa eu aprendi na aula de ciências. Os barulhos de chinelo só pode ser o capeta. É, aí não sei. A produção falou que acabou de imaginar um bode de chinela com a havaiana enfiadinha no meio dos cascos assim, né, produção? É, pois é. Olá, Milho, Mini Produção. Meu relato é sobre sonhos, mas fiquei com vontade de contar. Minha mãe faleceu em 2018. Éramos muito próximas, sofri demais com a partida dela e um dia eu sonhei que estava num lugar que parecia um convento, cheio de janelas que dava para um pátio e ficava no alto de uma montanha, e tinha uma praia perto. Esse na verdade era o sonho da sua mãe. Ela estava com uma camisola branca comprida, também tinha uma espécie de cruz, estava de dia, a sensação era boa, tinha sol, nada de tristeza. Achei o lugar lindo e o sonho sem nexo, mas sonhos são assim, né? Depois de um ano, eu estava no Air Trip. O que é Air Trip, produção? Você sabe? Você sabe? Sei não. Também não. E vi uma paisagem que era do sonho. Fiquei abismada. Olhei na descrição da foto e depois fui pesquisar na internet mais imagens. Era o lugar que eu sonhei. Ele existia, só não sei qual a mensagem do sonho. Para quem ficou curioso sobre o lugar, é Cabo Espichel, é isso? Em Portugal. Santuário de Nossa Senhora do Cabo. Abraço até. Então você sonhou com um lugar onde você nunca esteve, mas você já tinha visto esse lugar antes? Porque às vezes, por exemplo, quando a gente sonha com alguém que a gente não conhece, tem gente que fala que na verdade a gente já viu essa pessoa em algum lugar e acabou sonhando com ela. Que você nunca sonha com um rosto que você nunca viu. Será que com o lugar é assim também? Em algum momento, sei lá, passou de relance assim, você nem se tocou que viu aquilo, depois você acabou sonhando com aquele lugar? Pode ser também. Bom dia, Mini Produção e Gatitos. Depois de muito tempo acompanhando o canal, vim contar um relato até que recente, meu. Bom, para explicar o começo da história, eu sou médium e ubandista de berço, nasci na religião, o que me faz ter bastante conhecimento sobre o sobrenatural. Uns meses atrás eu estava na casa do meu namorado, fui dormir lá no final de semana. Enfim, nós fomos colocar a roupa no varal dele, que fica numa área aberta. Lá do lado tem uma área de serviço onde fica a máquina de lavar e etc. Em uma parte bem escura, eu olho e vejo uma criatura me olhando. Era o cachorro dele. Podia ser. Ela era branca e tinha uma boca aberta, como se estivesse com a mandíbula quebrada. Eita! Eu pisco e ela some. Não contei pro meu namorado, pois ele não acredita nessas coisas. Fiquei bem incomodado e senti uma energia horrível vindo de lá. De noite, quando eu tava me preparando para voltar para casa, eu estava na cozinha, onde tem uma escada para esse lugar. Milho do céu. O mesmo espírito estava me encarando no topo da escada. Eu gelei e fui embora de lá muito rápido. E nem falou nada pra ninguém pra avisar os moradores. Uns dias passaram comigo aqui em casa e eu de novo vejo a mesma criatura, só que na escada da minha casa. Aí virou perseguição. É, senti que ela queria me levar, por isso não me deixava em paz. Durante esse tempo eu tava tendo muitas crises bem fortes e quase fui. Cansado desse espírito me incomodando, fiz uma defumação na minha casa e firmei uma vela para proteção. Nunca mais esse espírito me incomodou de novo. Inclusive na casa do meu namorado já ocorreu diversas coisas estranhas e a minha sogra, cunhada e meu namorado já viram espíritos lá. Isso porque ele não acredita. Imagina
Imagina se ele acreditasse. O relato foi longo, mas é algo que eu queria compartilhar. Tenho várias histórias envolvendo espíritos e minha religião. Qualquer dia eu conto mais, por favor, conte-nos mais. Queremos saber o que te assombra. Olá, Milho. Mini Milho Produção estava conversando com a minha mãe sobre o seu canal e ela falou sobre um ocorrido com o meu padrasto. Há muito tempo, ele estava em uma cavalgada com uma turma e eles decidiram pegar um atalho. Ele disse que abriu a porteira e foi cantando as pessoas que tá com eles. Passaram todos, só que ele tava ouvindo um barulho de cavalo correndo na direção dele. Oxi, tinha passado todo mundo e o barulho de cavalo vinha vindo ainda? A madrinha dele falou, vamos embora, que isso não é coisa boa. Só que como ele era o lindão, todo corajoso, decidiu esperar aquele cavaleiro. Ele não era nada mais, nada menos do que o capeta a cavalo. Milho do céu, ele disse... Aquilo passou muito rápido, então ele decidiu apostar corrida. Subiu no cavalo dele e foi acompanhando até aquilo sumir do nada. Quer dizer que passou tão rápido que ele nem viu o que era e falou, vou atrás. Chinelou atrás e o negócio sumiu. Todos que estavam ali, até ele, ficou com o coração na mãe mesmo, não foi nem na mão. Ele pegou o coração e já deu pra mãe. E saíram rezando durante o resto da viagem. Agora o lindão corajoso resolveu rezar. Oi, Milho, a história sobrenatural aconteceu comigo. Foi quando eu estava na casa da minha avó. Eu tinha 6 anos e ficava lá na parte da tarde, porque a minha mãe era professora na parte da tarde e noite. Lembrando que quando era na parte da tarde, estava no balanço, na área da frente da casa da minha avó, e vi um moço com terno cinza e óculos. Era o vizinho que bateu as botas. Credo. Ele estava sorrindo. Na hora eu gritei e falei pra minha avó que ele parecia o homem da foto na sala. E minha avó disse que era meu avô. Sobe as letrinhas. Acabou a história. Ela disse que era coisa da minha cabeça, mas eu me lembro até hoje. Beijos, Milho, Ilana e gatinhos. Desculpa o relato longo. Isso não foi o relato longo, isso foi o relato curto. Mas, tão assustador quanto um relato longo, não é mesmo? Esse negócio de aparecer gente que... Pessoa, você vê uma aparição. Você olha na parede da casa, da sua casa, da casa da sua avó, da casa do seu tio. Olha na parede, aquela pessoa que foi uma aparição pra você, tem uma foto dela ali. E o pior não é nem isso. O pior é você perguntar e alguém explicar que aquela pessoa ali, ó... Ih, esse aí, ó, já faz muito tempo, viu que foi? Esse é o pior. Boa noite, família. Eu tenho um relato curtinho, mas muito interessante pra compartilhar. A minha avó, mãe do meu padrasto, sempre nos contou histórias espirituais da época em que era jovem e morava na fazenda. Entre as várias histórias, a minha favorita é a seguinte. Naquela época, era comum, especialmente em cidades pequenas, as pessoas guardarem seus bens mais valiosos, como joias, em bancos. Acho que hoje em dia ainda tem uns bancos que tem uns cofres lá com um negócio assim. A não ser que antigamente você esteja falando nos anos 90, porque eu lembro disso nos anos 90, mas acho que hoje em dia ainda deve ter. Certo dia, um homem roubou um banco da cidade. Algum tempo depois, ele foi cobrado pela vida e ninguém jamais descobriu o paradeiro das joias roubadas. A minha avó conta que, após esse ocorrido, ela teve um sonho extremamente vívido. Nele, o ladrão aparecia mostrando exatamente onde tinha deixado o tesouro. O sonho foi muito detalhado. Ela via claramente o homem desenterrando o tesouro diante dela. Apesar de tudo parecer muito real, a minha avó não quis investigar o lugar indicado. E vê aí, vai que ela acha um monte de joia valiosa. Ela acreditava que aquilo não poderia trazer nada de bom e preferiu não se envolver, temendo que o tesouro fosse amaldiçoado. Sempre fico fascinada com essa história. Obrigada por ler o meu relato. Você já pensou em perguntar pra ela onde que era mesmo, vó? Esse negócio do sonho aí, né? Vai que o negócio tá lá até hoje, né? Sei lá, é um lugar que até hoje não construíram nada em cima. De repente o negócio tá lá. Se tinha joias lá de muito antigamente, hoje em dia pode ser que essas joias sejam relíquias. Ou se você devolve de quem era, a pessoa ainda te dá uma gorjeta pelo resgate. 15ª tentativa, brincadeira. Boa noite, bom dia, boa tarde, Milho. Boa madrugada. Mini Milho Produção e todos que estão lendo. Irei citar 2 relatos recentes que ocorreram comigo envolvendo diretamente meu vizinho da casa de trás da minha. Vale citar que ele é aquele tipo de pessoa que acolhe muitos cachorros e gatinhos e o galpão onde os animais normalmente ficam é colado na minha casa. Então é comum ouvir latidos e gatos miando e andando pelo telhado. Não sei se chegam a serem relatos sobrenaturais, mas são bem estranhos. Vamos ver. De qualquer forma, esse que eu citarei ocorreu no início do ano. Era de madrugada, eu já tava deitada pra dormir, até que do nada comecei a ouvir um uivo. Os cachorros normalmente não latem de madrugada, tampouco uivam. Era só um
totozinho solitário. Pode ser também. Porém, me veio uma sensação esquisita na hora que me fez pular da cama e me aproximar do uivo. Quando eu cheguei na parede que cola com a do galpão, eu comecei a ouvir o mesmo uivo, porém não estava mais vindo da casa do vizinho, e sim de frente à minha casa. Milho, não faz sentido. Seja lá o que o uivou estava agora a metros de distância, impossível de se chegar em poucos segundos. Foi bem estranho. Se fosse um cachorro, ele não ia ser talvez tão rápido assim para mudar de posição, deve estar aqui ou tá aqui. Ou será que foi uma impressão sonora alterada porque o som veio daqui, aí ecoou e parecia que veio do outro lado, né? Melhor do que pensar que era o cramunhão, não é mesmo? Porém, a verdade é que poderia muito bem ser o cão. Agora, esse ocorreu literalmente semana passada. Como eu disse, é comum gatos miarem, correrem pelo telhado e acordar todo mundo, já que aqui tem aquelas telhas barulhentas e sensíveis a tudo. Nossa, como é que você dorme nessa casa? Porque o vizinho é cheio de gato. A telha da sua casa é aquela que faz barulho quando o gato passa em cima. Imagina se tiver um gato no cio ali, ninguém dorme no bairro. Eu tava bem plena, de fone, vendo vídeos no YouTube, até que, milho do céu, eu ouvi algo, era tipo um miado esquisito, me veio um sentimento terrível que me fez jogar o fone longe e olhar diretamente para minha janela. Eu não vi nada, mas em cima de mim o miado continuava, parecia estar chorando, mas ao mesmo tempo está rindo de mim. Era só o que faltava agora, o gato fazer chacota. Aquilo não era um miado normal. Acho que nem era um gato, porque o miado começou a se afastar. Detalhe, sem nenhum barulho nas telhas, ou seja, não era um bicho que tava andando ali em cima da sua casa. Então eu saí correndo pro quintal da frente pra tentar ver, mas infelizmente não vi nada. Foi uma sensação absurdamente paia. Eu não faço ideia do que era, mas acho que não era um gato. Aí não dá pra falar que era o cão. E com essa a gente encerra esse vídeo. Olha, hoje tivemos várias criaturas sobrenaturais estranhas. E espero que você já tenha deixado a sua história aqui, já tenha deixado o seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. Tchau!